Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos. Quinto encontro da nossa série Evidências da Fé. Como Deus tem falado ao nosso coração, não é verdade? Através do livro de Êxodo, através das histórias de Moisés e do povo hebreu e dos feitos maravilhosos do Espírito Santo no Egito, no deserto, na Terra Prometida. E como nós temos aprendido com o desenvolvimento da fé de Moisés, um homem que não tinha fé, que passou para um homem que tinha uma pequena fé e depois virou um homem de fé extraordinária, uma fé que moveu o sobrenatural. E como nós aprendemos com a fé de Moisés, e aí nós tiramos algumas lições para a nossa própria vida, para a nossa própria fé, para o nosso próprio relacionamento com Deus. Quero orar com você nessa noite, nesse momento. Antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, e logo nós estaremos meditando naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O meu desejo é que Deus ele esteja falando ao seu coração. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por esse momento onde a sua igreja, ó Deus, se reúne, tanto lá no templo, como aqui nos lares, através das redes, ó Pai, dos computadores. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado de falar a nós, às nossas famílias, mesmo, ó Pai, nesse tempo que nós temos vivido de tantas dificuldades por causa da pandemia, ó Deus. Mas ainda assim, a palavra do Senhor continua chegando a nós, nos instruindo, nos fortalecendo, nos aproximando do Senhor. Tira de nós tudo aquilo, ó Pai, que nos atrapalha de entender a sua palavra, os pecados, ó Deus, que nos impedem de entendermos espiritualmente o que o Senhor tem para nós. Purifica a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. Fala conosco. Alegra, ó Pai, aqueles que precisam ser alegrados. Anima aqueles que estão desanimados. Fortaleça a fé daqueles que estão fracos. Por favor, ó Pai, ministra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Ó, tô até chutando aqui a nossa câmera. Não sei se você sentiu aí uma tremida, né? Dei um chute aqui no pé da câmera, quase que eu derrubei a câmera no chão. Mas vamos lá, meus irmãos. Quinto encontro da nossa série Evidências da Fé. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a esperança como evidência da fé. A esperança como evidência da fé. Êxodo, capítulo de número 14, os versículos 10 até o 22, mas a gente não vai ler agora. Nós vamos ler os versículos a partir do 11, na verdade, à medida que nós formos passando pelos tópicos, pelos pontos da nossa reflexão de hoje, tá bom? A esperança como evidência da fé. Meus irmãos, o texto de Êxodo, ele fala sobre o momento em que Moisés, pela direção de Deus, ele conduziu o povo de Israel a sair daquela escravidão no Egito para uma terra que Deus havia preparado para o seu povo, para os seus servos, para aquela gente que ele amava, para aquela gente a qual o Senhor logo enviaria também o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em pouco tempo o Senhor estaria ali realizando uma grande obra de salvação no meio dessa gente. Deus tirou esse povo do Egito e levou esse povo então até uma terra, a chamada Terra da Promessa. No entanto, meus irmãos, os israelitas, eles tiveram que, ao sair do Egito, mudar o rumo da sua jornada. Para poder escapar, ali de Faraó, eles precisaram acampar no deserto e eles ficaram ali no deserto diante do Mar Vermelho. E essa é a história mais conhecida, talvez, entre todas as histórias de Moisés. Mas eu quero dizer para você nessa noite que foi Deus quem conduziu o povo
até ali, por aquele caminho no deserto, até as margens do Mar Vermelho. Por quê? Porque para sair do Egito até a terra prometida, até a terra de Canaã, aquele não era o caminho mais perto, aquele não era o caminho mais fácil, não era o caminho mais lógico, não era o caminho mais visível, mas era o caminho de Deus. Era o caminho que Deus havia planejado, no qual Ele faria essas pessoas passarem, a fim de que elas tivessem experiências sobrenaturais com Deus e começassem a desenvolver algo muito importante para a fé, que é a esperança. E Deus ele ia adiante do povo. Durante o dia, na coluna, na nuvem, e durante a noite, na coluna de fogo, a fim de que o povo não parasse, a fim de que o povo continuasse caminhando pelo terrível deserto, um lugar extremamente difícil de se estar, como nós aprendemos na semana passada. E para complicar mais a situação, Faraó resolveu então perseguir seus ex-escravos. Faraó entra no deserto atrás do povo hebreu, do povo de Deus, do povo do Senhor, de Moisés e seu povo. E Faraó ele consegue então acuar o povo diante do Mar Vermelho. Atrás do povo está o exército do Egito, com Faraó e soldados raivosos, e à frente está o Mar Vermelho, um lugar onde não dava para o povo passar, porque certamente eles morreriam afogados. A situação, meus irmãos, era tão adversa que Israel estava em um beco sem saída, como nós costumamos dizer. Eles não podiam ir para frente por causa do mar, eles não podiam regredir por causa de Faraó e do seu exército. E é possível que muitas vezes a gente passe por situações parecidas na nossa vida. Situações que parecem que travam a nossa vida. Há situações que vêm sobre nós que nos deixam empacados, não é verdade? Não conseguimos ir para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Muitas e muitas vezes nós nos sentimos em verdadeiros becos sem saída. Ficamos reféns das nossas angústias, dos desalentos, nos sentimos sufocados, reféns das dores, reféns das amarguras intermináveis, mal resolvidas, que muitas vezes cercam as nossas vidas. Ficamos empacados pelo ódio, pelo desânimo, pelos conflitos talvez conjugais, pelos conflitos familiares. No entanto, saiba que Deus, Ele teve um plano de fuga, Ele teve uma solução para o seu povo, quando o povo estava ali em um beco sem saída no deserto. E assim Deus também, Ele tem salvação para você e para mim. Deus tirou aquele povo de um beco sem saída e Deus, Ele nos tira também de um beco sem saída. Ele nos livra daquilo que nos impede de avançar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas aquele povo precisava aprender a ter esperança. É por isso que Deus conduz o povo pelo deserto e os deixa nesse beco sem saída, para que eles aprendessem a esperar no Senhor. O povo saiu do Egito, porém agora eles não conseguiam continuar fugindo, por estar nessa situação tão difícil, nesse beco sem saída. Parecia que aquele povo não tinha mais como seguir em frente, assim como muitas vezes nós nos sentimos também. Muitas vezes nos sentimos exatamente assim, como se não pudéssemos seguir em frente em alguma situação em nossa vida. E quantas vezes somos submetidos a situações que nos impedem de seguirmos em frente? Eu não sei quais são as suas lutas, os seus problemas, os seus dramas, mas eu sei que o mesmo Deus que mandou o povo de Deus em direção ao mar é o mesmo Deus que nos manda avançar também nessa noite. Amém? Amém, meus irmãos. O povo olha para trás e vê o exército inimigo. O povo olha para frente, o povo vê o mar. O povo reclama com Moisés.
Moisés reclama com Deus e Deus diz: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas marchar para o mar? Confie, espere e vocês verão a glória do Senhor, a salvação do Senhor. Isso aconteceu com o povo de Deus e isso acontece conosco também. Diante dessas realidades, meus irmãos, o que fazer? Quando nós estamos em um beco sem saída, o que nós podemos fazer quando nós não enxergamos saída? Que atitudes nós podemos tomar para que o mar se abra diante de nós, para que os nossos problemas se abram diante de nós, para que nós possamos avançar? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você nessa noite que o mar se abre quando decidimos não recuar. Quando nós decidimos não recuar, o mar se abre diante de nós. Lá em Êxodo capítulo 14, 11 e 12, agora nós vamos para a palavra. Êxodo 14, versículos 11 e 12, dizem assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? O povo jogando tudo na conta de Moisés, como sempre. Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos, o mar abre quando nós decidimos não recuar. O lugar onde essa gente estava acampada era tão terrível que fazia essa gente desanimar. Era um lugar desanimador. Era um lugar que nos lembra muitas situações que nós vivemos também. Quantas e quantas vezes nós vivemos situações desanimadoras. Situações que nos levam a desejar voltar ao passado, voltar ao velho homem, voltar à velha vida. Esse povo pensou em se entregar, em recuar, em voltar atrás, em desistir de tudo que Deus havia prometido para eles. Esse povo já cogitava, nesse beco sem saída, a voltar a uma vida de escravidão. E é possível que muitas vezes a gente também viva dramas semelhantes. É por isso que tantas pessoas apostatam da fé, abandonam o Senhor e voltam ao seu antigo modo de viver. Porque algumas situações as esmagam, matam a sua esperança. E muita gente, perdendo a esperança, abandona o Senhor. Volta, regride, vai de volta para o seu antigo modo de viver. Mas problemas, meus irmãos, na realidade, são oportunidades para descobrirmos as soluções de Deus. Esse povo já tinha tido algumas amostras grátis daquilo que Deus podia fazer. Não há dificuldade que possa impedir o nosso avanço. Não havia dificuldade que pudesse impedir o avanço daquela gente, nem o Mar Vermelho. Então eu quero dizer para você nessa noite que, assim como o povo de Israel, não pense em recuar. Essa gente estava pensando em recuar. Não siga por esse caminho é um caminho perigoso. Se você está caminhando com Deus, não pense em recuar. Não pense em voltar atrás. Não pense em desistir dos seus sonhos, em desistir do seu casamento, em desistir dos seus filhos, em desistir do seu ministério, em desistir da sua vida, em desistir de diversas outras coisas que são extremamente importantes para você. Simplesmente creia que Deus tem uma saída. Simplesmente creia e entenda que Deus, Ele tem uma solução, Ele tem um escape para o momento de aperto que você possa estar vivendo. Foi Davi quem disse lá no Salmo 46, no versículo de número 1, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente. Guarda isso, sempre. Davi ele não disse que Deus ele é um socorro que chega às vezes, mas Ele é um auxílio sempre presente
na adversidade, ou sempre presente na angústia, dependendo da sua tradução. O salmista ainda diz também no Salmo 121, versículos 1 e 2, eu levanto os meus olhos para o monte e eu pergunto, de onde me vem o socorro? E aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Então guarda isso na sua mente. O mar se abre quando nós decidimos que não vamos recuar. Não importa o que você esteja vivendo, se apegue ao Senhor e não recue. Não volte atrás. Segundo, o mar se abre quando acreditamos no livramento do Senhor. Você crê no livramento do Senhor? No seu beco sem saída, na sua adversidade, você crê que Deus ele vai chegar como socorro? Êxodo 14, versículos 13 e 14. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, não tenham medo. Fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, Deus luta por nós. Tão somente acalmem-se. Que palavra de Moisés, não é? Que palavra! Moisés acalma o povo e ao mesmo tempo coloca uma sementinha de esperança no coração daquela gente. Era isso que faltava para o povo de Deus. Alguns encontros atrás eu disse para vocês que a esperança ela é o combustível da fé. Lembra? Dei o exemplo da lamparina? Enquanto a fé é o fogo, a esperança é a querosene, é o querosene que fica mantendo o fogo aceso. Apesar da murmuração do povo, meus irmãos, Moisés ele não se revoltou contra o povo. O povo estava ali, jogando para Moisés aquele problema. Moisés ele era apenas o enviado do Senhor. Moisés não tinha culpa do povo estar ali naquela situação. Deus já tinha tudo na sua mente planejado. Aquilo ali era uma escola, era uma sala de aula para aquela gente aprender a ter esperança no Senhor. Não é à toa que Deus leva o povo pelo deserto, pelo lugar mais difícil. Não é à toa que Deus leva o povo às margens do Mar Vermelho, pelo lugar menos estratégico para se chegar a Canaã. Deus queria dar uma aula para essa gente, dar uma lição, ensiná-los a confiar. A confiar. Eu lembro que nos anos 90, 80 eu ainda não era nascido, Nasci em 86. Mas nos anos 90 tínhamos aí os Trapalhões, E tinha ali o Didi. E o Didi ele costumava dizer o quê? Aguarde e confie. E é isso aqui, meus irmãos, que Moisés fala com essa gente, não é? Olha, atrás está o exército, à frente está o mar, mas aguarde e confie, porque vocês verão o que Deus pode fazer. Moisés acreditava no livramento do Senhor. Ao invés de nós nos desesperarmos nos dias difíceis e tenha certeza que os dias difíceis eles chegam, nós devemos tomar a mesma atitude de Moisés, não temer, permanecer firme. E então nós assistiremos a forma maravilhosa como Deus virá ao nosso socorro. Lá em Jeremias, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, o Senhor diz ao profeta: eu estou com você para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Eu estou com você para te livrar. E o mesmo acontece aqui, meus irmãos. Deus ele deu livramento ao seu povo ali diante daquele mar. Deus ele abriu o mar. Ele abriu o mar para aquele povo. Deus afogou um exército inteiro naquele mar. O povo conseguiu fugir a seco ali pelo deserto, porque Deus estava com eles, porque Deus é um Deus de livramento. Eu não sei quais são os problemas que podem acometer a sua vida e a minha. Eu sei que Deus ele pode abrir os problemas, Ele pode nos livrar dos problemas, Ele pode nos fazer caminharmos em piso firme, em terra seca,
em terra seca, em piso firme, para longe dos problemas que estão nos cercando. Amém? Então o mar se abre quando nós acreditamos no livramento do Senhor. Perdão, meus irmãos, eu subi para gravar e não trouxe minha água, aí a garganta fica falhando, né? Mas em terceiro lugar, o mar ele se abre quando nós entendemos que o momento de marchar chegou. Olha que legal! Quando nós entendemos que o mar está fechado, está diante de nós. Mas quando nós entendemos que o momento de marchar chegou, o mar começa a se abrir. Em Êxodo 14, versículo 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Às vezes Deus ele quer que a gente dê um passo de fé, que a gente siga avante para depois as coisas acontecerem. O povo precisava andar primeiro para a porta abrir depois. Meus irmãos, eu me lembro que eu viajava muito algumas vezes com um amigo, com um pastor, porque ele ia para o Rio, e o carro dele tinha um negócio no vidro, e quando você passa no pedágio, o carro ele vai se aproximando e aquele troço levanta, você não precisa parar no pedágio para a cancela levantar, né? E aí me dava um nervoso, que às vezes eu estava na frente com ele e ele acelerava o carro, e quando ele ia chegando na cancela do pedágio, a cancela abria e ele passava direto. É mais ou menos isso que acontece aqui, não é? Deus ele queria abrir o mar, Deus ia abrir o mar, ele já havia decidido abrir o mar, mas antes o povo precisava avançar. Às vezes quando o carro vinha muito rápido, eu achava que ele ia bater na cancela. Mas como ele avançou primeiro em direção à cancela, a cancela abria. A cancela só abria se ele avançasse. Assim também, meus irmãos, aconteceu aqui. O mar só abriu porque o povo avançou, porque o povo foi na direção do mar. Deus disse: não clamem a mim, avancem. Primeiro avance, depois o mar vai abrir. Deus ele deu a ordem, mas o povo ele tinha livre-arbítrio para não cumprir aquela ordem. O Senhor ele não estava, em certa medida, exigindo nada absurdo daquela gente. Ele estava exigindo apenas que eles andassem para frente, que eles continuassem a caminhada. Deus sabia que se o povo ficasse ali parado, apenas orando, o povo estava orando, né? De certa forma, clamando a Deus, clamando a Moisés. Mas se o povo ficasse ali apenas orando, nada ia se resolver. A oração já havia atraído o agir de Deus, mas agora a ação do povo ia provocar um milagre. Era o momento, meus irmãos, de marchar, de avançar e de agir. Em outras palavras, eu quero dizer que Deus está mandando Moisés, naquele momento, trocar a oração pela ação. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O resto vai acontecer. O resto será natural. O povo vai ver coisas que vai criar uma grande esperança no seu coração, porque o deserto está logo ali à frente. E esse povo vai precisar dessa esperança para vencer aquele deserto. Então entenda uma coisa, a oração ela precisa ocupar um lugar principal na nossa vida, isso é verdade. Mas é necessário que haja um espaço na nossa vida para ação também. Há tempo de orar e há tempo de agir. Existe o tempo de orar e o tempo de agir. Às vezes, nós sabemos o que fazer em determinadas situações, não é verdade? Nós sabemos o que Deus ele quer de nós, mas nós oramos por mais direção e ficamos orando e orando e orando, mas a oração ela acaba se tornando em uma desculpa para a gente não agir. A gente fica esperando alguma coisa cair de pronto no nosso colo. Às vezes nós oramos pela restauração do nosso casamento, mas nós não agimos para que a mudança aconteça. Não agimos diferente dentro do casamento. É isso que eu estou dizendo. Não adianta orar, orar, orar e não fazer.
a nossa parte. Às vezes nós oramos por uma situação adversa, mas nós não agimos para a resolução daquele problema. Às vezes nós oramos para que Deus esteja arrancando de dentro de nós uma amargura, por exemplo, contra alguém, uma mágoa, mas nós não agimos com atitudes de perdão. Nós vamos alimentando a amargura mais ainda para aqueles que nos feriram. E aí, meus irmãos, não adianta ficar orando. A oração sem ação, ela vai ser ineficaz. A fé sem obras é morta. É isso que nos diz a palavra do Senhor. É possível que o mar ele ainda não se abriu, porque ao invés de nós estarmos agindo, caminhando, marchando, avançando, nós estamos agora apenas orando. Talvez Deus já te deu a direção para o problema. Diga, Moisés, ao povo que marche. No entanto, nós continuamos apenas orando, quando na verdade nós já estamos no tempo de marchar. Há tempo de orar e há tempo de marchar. Há tempo de orar e há tempo de avançar. Dentro dos problemas que você possa estar vivendo, será que você está no tempo de orar ou no tempo de avançar? Tem tanta gente aí reclamando da pandemia, do coronavírus, não é? Tem tanta gente falando que quer vencer esse problema, mas muitas pessoas que querem vencer esse problema não querem, por exemplo, tomar a vacina. E eu penso sinceramente que Deus ele está nos dando a solução, Ele está nos dando a vacina, não é? Mas tem gente que prefere acreditar que vai virar jacaré do que será imunizado pela vacina. Não adianta orar, reclamar e não agir. O povo orou, a vacina está chegando e agora nós temos que agir, tomar a vacina. Isso é apenas um exemplo entre muitas coisas que acontecem na nossa vida, que não adianta ficarmos apenas no campo da oração. Oramos sim, isso é importantíssimo. Deus dá a direção e nós agimos. É assim que funcionam as coisas dentro do mundo espiritual. Mas não podemos esperar que Deus nos dê a vitória sem nenhum esforço da nossa parte. Deus ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Então eu quero dizer para você que abrir o mar é com Deus, mas marchar por dentro do mar ou marchar em direção ao mar para que ele abra é com você. Amém? Então é isso. O mar se abre quando entendemos que o momento para marchar chegou. Em quarto e último lugar, o mar se abre quando seguimos corretamente as orientações de Deus. Lá em Êxodo 14, versículos 16, 21 e 22, diz assim: erga a sua vara, Deus falando com Moisés, e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede de água à esquerda. Siga corretamente as orientações de Deus. Antes de mais nada, eu quero fazer apenas uma observação. Os céticos, ou aqueles meio crentes, aqueles que ao mesmo tempo querem crer na palavra e ao mesmo tempo querem crer no mundo, né? Dizem que Deus não abriu o mar. Há muitos céticos que dizem que o mar era raso, mas a palavra de Deus ela nos diz que houve, meus irmãos, houve uma parede de águas à esquerda, uma parede de águas à direita, e aquele exército, muitos soldados foram afogados naquele mar. O mar era fundo, o mar era profundo sim. A região que esses hebreus passaram pelo cuidado de Deus em terra seca era a parte profunda do mar, senão não haveriam paredes.
aos seus lados. Creia na palavra do Senhor. Não seja crente bobo que fica dando ouvidos para liberalismo teológico. Liberalismo teológico é porta de entrada para heresia na sua vida. Então apenas um comentário, né? Creia na palavra de Deus. Creia na palavra. Se você não crê na palavra, se você não crê na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. A sua palavra não mente. A sua palavra é inerrante, como nós dizemos dentro da teologia. Se você não crê na totalidade da palavra de Deus, sinto dizer para você, mas certamente você não alcançará a salvação. Então creia, isso é sério. Creia na totalidade da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a obediência, ela provoca o milagre. Então o mar ele se abre quando nós seguimos corretamente as orientações de Deus. Deus disse, avancem. E o povo avançou e as paredes se formaram. Eu disse isso recentemente num dos primeiros cultos da nossa série Evidências da Fé. Como eu queria estar ali dentro do mar, vendo aquelas paredes de água de um lado do outro, que foi algo fantástico. Imagina você poder olhar do lado, ver os peixes passando dentro d'água. Sensacional, sem palavras. Isso é milagre, meu irmão. Minha irmã, milagre não tem explicação. Milagre é quando nós rompemos o quadro do natural e entramos no sobrenatural. Isso é milagre. A obediência provoca o milagre. Foi a obediência de Moisés, a obediência do povo, as orientações de Deus que fez com que o mar se abrisse. Foi a obediência. E quando nós seguimos corretamente as orientações de Deus, o mar se abre para nós também. Não importa qual adversidade nós possamos estar vivendo nos tempos atuais. Quando nós nos abrimos à obediência, quando nós nos tornamos obedientes ao Senhor, os milagres acontecem em nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Concluindo, meus irmãos, não deixe que os problemas, as lutas, os traumas paralisem sua vida. Talvez você está paralisado. Não deixe que os traumas paralisem sua vida. Recentemente eu passei por uma experiência engraçada, né? A Liz depois vai querer puxar minha orelha quando ela ouvir esse sermão, né? Mas a gente estava viajando recentemente, passeando, na verdade, a gente estava aqui perto, passeando, e nós estávamos ali tomando um banho de piscina. E de repente, meus irmãos, estava a Alissane e eu tomando um banho de piscina, e uma senhora que conversava com a gente, estava ali na mesma pousada, ela começou a gritar, menina, sai da piscina, menina, sai da piscina. E o que aconteceu? Quando nós nos viramos, havia uma cobra. A cobra pulou dentro da piscina. E a cobra veio na direção da Alissane. E a Alissane paralisou, travou, minha esposa, né, para aqueles que não são da igreja, que não sabem quem é. Ela parou, travou dentro da piscina, não ia para frente nem para trás, exatamente como os hebreus ali, com medo dos soldados, assustados com o mar, presos pela adversidade. E a cobra veio, e foi o tempo suficiente de eu pedir para a Liz me dar a mão, ela me deu a mão e eu a puxei. E nessa medida que eu a puxei, a cobra só queria fugir, né? E a cobra fugiu exatamente pelo cantinho que ela estava no cantinho da escada da piscina, e a cobrinha ela queria subir no corrimão da piscina para poder fugir. Então, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não deixe que as lutas, os traumas te paralisem. A Alissane tem muito medo de bicho, qualquer bicho, galinha, passarinho. Imagina uma cobra, não uma cobra normal, todo mundo tem medo de cobra. Mas ela ficou paralisada, sem ação, não ia para frente nem para trás. E muitas vezes isso acontece com a gente também. Não deixe que as lutas paralisem sua vida, como os hebreus ficaram paralisados diante do mar. Como o povo que por um momento
ficou parado ali diante do mar. Eu quero dizer para você que hoje você sabe que pode retomar a sua caminhada. O povo ficou parado, o povo não sabia o que fazer, mas Moisés trouxe a palavra de Deus para eles. Povo, marchem em direção ao mar e nunca mais vocês verão esses egípcios que vocês veem hoje. E o povo então descobriu que eles podiam caminhar, o povo descobriu que eles podiam continuar avançando. E assim como o povo, eu quero dizer para você nessa noite, descubra isso também. Se você está paralisado, traumatizado, estagnado, imóvel, saiba que você pode continuar a caminhada na direção daquilo que Deus tem para você, porque Deus, Ele está com você. Tenha esperança, que às vezes o que nós precisamos fazer é caminhar para só então o mar se abrir. Pela fé, aceite o desafio de Deus. Avance. Essa proposta de Deus era um desafio. Avancem em direção ao mar. Mas esse povo teve esperança. Aqui nasceu a esperança no coração desse povo. E eles avançaram. E quando avançaram, à medida que avançavam, o mar se abriu diante deles. E eles devem ter passado por dentro do mar, extasiados, impressionados, apaixonados por aquilo que Deus estava fazendo. Não fique parado. Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Lembre-se sempre que a esperança é uma das grandes evidências da fé. O mar se abre quando nós decidimos não recuar, quando nós acreditamos no livramento do Senhor, quando entendemos que o momento de marchar chegou e quando seguimos corretamente as orientações de Deus. Beijo no seu coração. Espero que a palavra tenha falado grandemente ao seu coração, que seja uma palavra necessária na sua vida para o seu fortalecimento. Vamos falar com Deus novamente? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração, trazer paz, tranquilidade, renovo. Se talvez alguma coisa está nos afligindo, ó Deus, ao passo de travar as nossas vidas, que nesse momento as correntes sejam quebradas, que a gente volte a caminhar na direção dos propósitos do Senhor e certamente veremos o seu agir. Multiplique a esperança no nosso coração, pois a esperança é o combustível da fé e sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre disposto a abrir o mar para o seu povo. Oramos gratos em nome de Jesus. Não permita que os medos tomem o nosso coração, mas que a confiança e a esperança dominem sempre as nossas vidas. Hoje e sempre clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma semana muito abençoada com a graça do Senhor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando.
lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui nesse lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe. Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o céu